Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se inscreva no nosso canal, já deixem o seu like. Persiana romana. Neste vídeo falaremos sobre a persiana romana, uma das persianas mais modernas e sofisticadas do mercado e, por isso, uma das mais buscadas pelos consumidores mais exigentes. Uma das características mais marcantes da persiana romana é a sua estrutura em camadas, como indicado por essa seta, também chamada de gomos ou tomas, cujas medidas variam de acordo com o tamanho final de altura de cada cortina. Essas camadas têm em média de 25 a 35 centímetros de altura e são estruturadas por varetas que dão a firmeza e a horizontalidade de cada gomo. O tamanho final de cada camada é predefinido no momento em que a medida final personalizada do cliente chega na fábrica, pois a cortina romana obrigatoriamente terá sempre quantidades finais de camadas ímpares devido à sua forma de montagem, de modo que todas as camadas finalizem seu recolhimento na parte superior de sua cabeça ou cabeçote, se escondendo através da primeira camada, como pode ser visto nessa figura. Olha só a primeira camada aqui, no recolhimento todas ficarão atrás dessa aqui do cursor. Altura e largura da romana. A divisão de altura de cada camada é baseada numa planilha progressiva de sustentação e firmeza de cada uma das camadas, vezes a medida de cada largura, considerando a estética e a harmonia dessa largura, vezes a altura de cada cortina, para definir daí uma variação mais baixa ou mais alta. Quanto maior a largura, maior deve ser a altura das camadas, numa proporção de excelência estética funcional. Romana em tela solar. A romana geralmente é fabricada utilizando-se dois materiais principais, a tela solar, translúcida de fibra de vidro e PVC, tecido já abordado no vídeo indicado acima, e também em blackout, tecido também abordado no vídeo acima. Caso a necessidade seja controlar a intensidade da entrada de luz, além de boa circulação de ar no ambiente, indicamos altamente a tela solar screen. Na persiana romana tela solar screen, a composição do tecido é de fibra de vidro, poliéster e PVC. Esta composição a torna muito fácil de limpar, e os fatores de bloqueio solar da coleção das telas screen são 95, 97 e 99% de proteção solar, de forma que você possa controlar a iluminação, a temperatura e a entrada de ar de acordo com a escolha de cada tecido. Para ambientes com incidência de iluminação da tarde, ou seja, de sol poente, indicamos a tela solar screen de 1% de abertura e com 99% de proteção solar. Essa tela de 1% de abertura vai proporcionar uma excelente sombra, controle de temperatura para incidência do sol da tarde, do sol poente e total privacidade noturna devido à sua proporção de tela apertada. Porém, essa trama mais apertada de tecido ofuscará tanto a visibilidade de fora para dentro, quanto a de dentro para fora. É muito importante que o cliente entenda sua necessidade primária, a relação de entrada de luz versus visibilidade interna e externa, e assim possa optar pelo melhor custo-benefício quando o assunto é tela solar screen. Limpeza da romana. Uma grande vantagem da combinação da fibra de vidro, poliéster e do PVC é que ela torna a sua superfície muito fácil de limpar. Basta um espanador, um aspirador de pó ou, no caso de uma limpeza mais profunda, um pano umedecido com uma solução de água com sabão neutro incolor para que não manche a sua persiana. Em casos de sujeira mais intensa, deve haver o uso de álcool ou produtos um pouco mais fortes que não manchem e nem tenham cloro ativo. Muita atenção a esse detalhe de não possuir cloro ativo. A tela solar é perfeita para quem quer unir transparência com vedação solar e privacidade, mas sem perder a iluminação. E o melhor de tudo, poder unir todos esses aspectos funcionais com a elegância e charme que um tecido translúcido pode trazer para o ambiente, modernizando, clareando, vedando incômodos externos e deixando seu ambiente sofisticado e único. Romana com blackout. Caso você queira controlar 100% da entrada de luz e ter total privacidade no interior de seu ambiente, indicamos certamente a romana com blackout. O material que compõe a persiana romana blackout é o poliéster, que, além de seu aspecto funcional, proporciona controle de luz que entra no espaço em que está instalada, conferindo estilo e sofisticação à decoração do ambiente. Os tecidos com blackout, por serem de poliéster, não têm aspecto de plástico ou de fibra. O toque mais macio e sem brilhos confere uma elegância única para cada ambiente, sem agredir nenhum tipo de decoração existente antes de sua instalação, seja ela clássica ou moderna. A persiana romana com blackout é uma das mais bem aceitas no mercado, pois encaixa muito bem em qualquer tipo de ambiente, seja ele residencial ou comercial.
O mundo atual visa praticidade em tudo, e para quem busca uma cortina diferenciada no quesito estético e muito prático e fácil de manusear, a Romana atende muito bem a essas duas expectativas. Daí surgiu a sua gigantesca aceitação, tendo se tornado uma das mais conhecidas e aceitas pelos clientes, decoradores e arquitetos mais exigentes. Uma das funções mais pertinentes e relevantes do blackout é a questão da vedação de luz. O tecido é duplo, 100% blackout de poliéster, matéria-prima essa que não aquece demasiadamente com a incidência de luz e raios solares externos, ajudando tanto no controle de temperatura interna quanto na vedação de raios solares, que é o fator mais buscado numa persiana com blackout. Outra função muito importante quanto às contribuições de uma persiana romana com tecido blackout de poliéster é também a sua facilidade de limpeza periódica, que pode ser feita com esponjas, panos incolores e úmidos, com sabões neutros, espanadores e aspiradores de pó. Essa facilidade de limpeza propicia mais saúde e bem-estar, a exemplo de quartos e espaços onde ficam pessoas que sofrem com algum tipo de problema respiratório, como rinites e alergias, que não vão ter esses incômodos com esse tipo de cortina. Lembramos que, independentemente da cor escolhida para a persiana romana blackout, o efeito de vedação de 100%, o chamado efeito blackout, é exatamente o mesmo. Somente o material com acabamento preto tem o verso preto. Todas as outras cores têm o revestimento blackout e no seu verso tem a cor branca. E por fim, ainda falando em vedação, o cliente deve entender que é fundamental um transpassado adequado nas extremidades dos vãos das janelas. A romana, no seu tamanho ideal, no raio em que ocupa, não permite a passagem de luz, mas como qualquer persiana, seu tecido não é colado na parede. Olha só, a gente pode ver que ainda há um pouco de incidência de raios solares, mas dependendo do tamanho desse transpasso, essa luminosidade lateral diminui muito. A romana tem uma cabeça de 3 centímetros de profundidade e seu tecido desce preso da ponta dessa cabeça que está indicada aqui no cursor, com um afastamento próximo de 4 centímetros da parede, quando acrescentamos o suporte agarradeira. Isso para não haver atrito com alisares de janelas e superfície áspera que desgastariam as varetas das camadas que ficam na parte de trás do tecido e formam seu aspecto funcional estético. Pessoal, essas varetas estão indicadas aqui no cursor. São elas que dão sustentação estética a cada uma das camadas ou gomos da romana. Olha só o sistema estrutural traseiro da montagem da persiana romana. Sendo assim, quanto maior o transpasso além do vão da janela, maior será o fator de vedação de luz no ambiente. Converse com o vendedor para que ele possa te orientar quanto à maneira certa de medir para se atingir o melhor grau de uso da sua persiana romana com blackout. Romana com tecidos translúcidos de poliéster. Além dos tecidos citados anteriormente, temos tecidos translúcidos de poliéster que não possuem a mesma textura da tela solar, que é microperfurada e mais grossa. São mais finos, suaves ao toque, porém não têm a mesma resistência e praticidade da tela solar quanto o assunto é limpeza. Os tecidos translúcidos de poliéster, por serem tecidos foscos, deixam os ambientes mais claros, arejados e com um aspecto clean, mas sem perder a elegância de um tecido mais macio. Eles ainda proporcionam privacidade total a ambientes e não escurecem demasiadamente como os tecidos com blackout. É uma versão de tecido intermediária, para quem não quer a textura da tela solar screen, que é mais grossa e microperfurada, e ao mesmo tempo deseja a maciez de um tecido de poliéster e a claridade externa que o blackout de poliéster não propicia. É importante solicitar ao vendedor o encarte de cores disponíveis para essa excelente versão da persiana romana. Abertura, recolhimento e instalação da persiana romana. Independente do tecido escolhido e utilizado para a persiana romana, seja de tela solar ou até mesmo translúcido ou com blackout de poliéster, a romana possui cordinhas de manuseio de tração de distribuição de pesos super resistentes que suportam em média 65 kg de tração. Olha só, neste vídeo podemos ver o manuseio aqui das mãos do lado, trazendo as camadas para cima. Olha só, elas vão se escondendo uma após a outra e vão ficando atrás dessa primeira camada na parte de cima, e da forma inversa pode ser feito o manuseio pelas cordinhas para que ela fique novamente no seu estado desenrolado. É importante ter em mente que o recolhimento da persiana romana se dá por camadas, em que uma camada vai se escondendo atrás da outra, como vimos no vídeo anterior, até que todas estejam atrás da primeira, lá em cima, sendo os gomos dessas camadas de 30 a 35 centímetros em média. Assim, como indicado nesta figura, deve haver esse espaço do tamanho do gomo, de cerca de 35 centímetros, como indicado no cursor, para que a persiana recolhida lá no alto onde foi instalada não tape nem obstrua a parte superior da janela,
o que comprometeria a funcionalidade e estética da Romana no ambiente. Esse erro espacial que seria ocasionado, como no cursor, instalar a cortina em cima da janela, sem pensar nesses 35 centímetros a mais, ocasionaria sua desregulação, danificação e, por consequência, a diminuição da sua vida útil. Esse mesmo motivo também faz com que não recomendemos a sua instalação dentro do vão da janela. Qual o tamanho ideal para a sua persiana romana? Recomendamos que as romanas sejam instaladas de 30 a 35 centímetros acima da janela ou porta, como pode ser visualizado aqui do lado deste cursor. Olha só, há mais ou menos 35 centímetros aqui, e com um transpasso mínimo de 15 centímetros a mais em cada extremidade lateral e inferior da cortina, como podemos visualizar aqui. Temos 15 centímetros aqui deste lado, 15 centímetros deste outro lado e 15 centímetros abaixo, lembrando que aqui está o tamanho da janela atrás dela, a fim de que a luminosidade não passe demasiadamente por suas extremidades, não comprometendo assim a sua funcionalidade. Perceba que após instalada uma cortina romana com um transpasso mínimo recomendado, não há obstrução da janela. Dessa forma, além de não ocorrer a obstrução visual, não haverá perda de ventilação nem incômodos com ruídos, como os causados pelo movimento do vento e da batida da cortina na parede quando a janela estiver aberta. Romanas instaladas lado a lado. Outro ponto muito importante a ser destacado: caso duas persianas sejam instaladas lado a lado ou no mesmo ambiente, para que se garanta que ambas terão o mesmo tamanho de suas camadas e que as cordinhas sejam instaladas nos lados corretos, isso deve ser mencionado na hora da compra ao seu vendedor. E essa instalação dupla deixará um espaço em torno de 1 centímetro entre as duas. Pessoal, olha só, aqui temos 4 persianas instaladas lado a lado e a gente pode ver que é mínimo esse espaço de luz entre elas, mas que a gente ainda pode perceber que ele existe em torno de 1 centímetro. As romanas precisam de adereços adicionais, e quais são eles? Por seu design arrojado e moderno, a persiana romana não possui bandô, box, galeria meia canaleta ou nenhum adereço adicional superior para fins de acabamento estético dos suportes, conhecidos como agarradeiras, que suportam o seu peso. A instalação da romana é difícil? De forma alguma, a sua instalação é muito fácil e cerca de 95% dos nossos clientes a instalam sozinhos. Inclusive, indicamos o vídeo de instalação contido em nosso banco de dados que fornecemos aos clientes após a finalização da compra e recebimento das cortinas. Enviamos ainda um manual básico de instruções de instalação juntamente com a caixa da sua persiana romana. É possível a romana com motorização? Para os clientes mais exigentes, visando ao conforto e praticidade que buscam por motorização, de antemão já orientamos que sim, ela é possível e funciona muito bem, mas isso deve ser pedido à parte no momento de sua compra, quando você falar com seu vendedor, para que ele te ofereça a melhor opção de motorização, que é acionada através de controle remoto de radiofrequência. A romana fica melhor em quais ambientes? A estrutura e acabamento da persiana romana, tanto em blackout ou em tela solar, é muito sofisticado, independentemente do tecido utilizado. Sua estrutura de alumínio com finíssimo acabamento da pintura eletrostática proporciona ambientes mais leves e arrojados. Esses fatores, aliados à praticidade e baixo custo em sua produção, têm atraído a atenção de um grande número de pessoas que buscam essa união da estética com a praticidade da vida cotidiana. A persiana romana tem uma incrível aceitação por seus aspectos técnicos e design, que contemplam todas as necessidades dos mais variados ambientes, como cozinhas, quartos, salas, sacadas, escritórios e outros. Então, para você que quer uma cortina mais sofisticada e elegante que a cortina Rolô, mas com praticamente as mesmas funcionalidades da Rolô, a persiana romana é a ideal. Não deixe de ver os outros vídeos aqui da playlist de persianas romanas e saiba tudo sobre essa forma moderna e inovadora de controlar a luminosidade de seus ambientes, aliando tecnologia com muito charme e elegância. Tirem suas dúvidas com o nosso vendedor. Tirem suas dúvidas por nosso WhatsApp. Teremos o prazer em encantá-los com nossa qualidade e agilidade de atendimento. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative um sininho para a notificação de novos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.